E se um autista ficar órfão, os seus pais morrerem? E se, tendo os seus pais morrido, não tiver nenhuma pessoa disposta a cuidar desse autista? O que acontece? Quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Bom, você naturalmente entendeu que essa pergunta só faz sentido se a gente estiver falando de um autista mais assim severo, que não tenha autonomia e dependência para a vida, né? Porque se for um autista independente, funcional, que trabalha, que tem a linguagem preservada, que não tenha deficiência intelectual, né? Que a comunicação esteja sempre preservada, esse indivíduo nessas condições, ninguém vai perguntar se alguém quer cuidar dele, porque ele vai saber se cuidar sozinho. Naturalmente, que a vida do autista, mesmo que seja o autista leve, ela é mais difícil do que a da pessoa típica. A dificuldade de comunicação, de interação, na dimensão social é muito difícil. Só quem é autista para saber, né? São muitos trancos e barrancos durante a vida, mas preserva-se a autonomia dessa pessoa. Mesmo que ela seja diferente, que digam, aquele cara é meio esquisitão, mas preserva-se a autonomia. Nós estamos falando aqui do autista que tem mais dificuldade para se virar sozinho, né? Nível de suporte 3, o autista severo, o autista não verbal, ou o autista que sempre, durante a vida dele, teve alguém resolvendo as coisas para ele, né? Que eu acredito que seja a maioria, ou a metade dos autistas que tem no mundo, né? Que tem essa dificuldade. Então, essa pessoa, se ela ficar órfã, perder os pais e não tiver ninguém a fim de cuidar dela, o que vai acontecer? Bom, agora que nós já identificamos quem é o sujeito a quem se refere essa pergunta, vamos fazer outra indagação. Quem que é esse autista severo que ficou órfão? Ele é pobre ou ele é rico? Sim, porque se for rico do verbo recebeu uma herança dos pais que morreram, tem um patrimônio a ser administrado, e esse patrimônio é capaz de prover os recursos que ele necessita para a vida dele. Bom, se for esse o caso, você vai achar até que não vai acontecer isso com esse cara, né? Porque quando a pessoa é rica, nunca falta quem queira cuidar, né? É verdade isso? Nunca falta quem queira cuidar quando a pessoa com deficiência é rica? Tá, mas vamos imaginar que ninguém queira. Se não tiver ninguém querendo cuidar, o juiz certamente, ao inventariar ali o patrimônio dos pais, né? Estou falando no caso do autista rico, que não é pobre. O juiz vai inventariar ali o patrimônio dos pais, e se os pais não tiverem deixado testamento, porque os pais, se fizerem o testamento, eles podem dizer quem são as pessoas que eles indicam para ser os curadores. Pode ter mais de um curador, tá? Pode ter 10 curadores. Hoje em dia tem curatela compartilhada. O autor da herança, aquele que faleceu e deixou testamento, o autor do testamento e da herança, ele pode deixar ali como seu ato de última vontade a indicação de pessoas que possam ser curadores daquela pessoa com deficiência. Pode botar várias, inclusive. Se o primeiro não quiser, vai para o segundo, se o segundo não quiser, vai para o terceiro, né? Enfim, e assim, subsidiariamente. Mas se não tiver testamento indicando e não tiver ninguém a fim de cuidar, o juiz vai nomear um curador profissional. Você sabia que existe isso? Curador profissional. O juiz vai nomear um curador, o juiz vai impor a esse curador o dever, o munus de cuidar do patrimônio da pessoa, administrar os bens daquela pessoa com deficiência, prestar contas, inclusive, do que é que está gastando, no que é que está gastando, e provendo e organizando todas as necessidades dessa pessoa com deficiência. Isso é o caso do autista que ficou órfão, rico. Agora, o pobre. A vida do pobre não é fácil. Se faltar quem queira, um parente, alguma pessoa para cuidar dessa pessoa com deficiência, que ficou órfão e é pobre, o destino mais provável é, não aparecendo ninguém que tope essa empreitada de cuidar dessa pessoa, é a institucionalização. O juiz, inclusive, a LBI diz que no caso de pessoas que estão institucionalizadas, você sabe o que é institucionalizado? É a pessoa que é internada numa instituição. Por exemplo, um idoso que está num asilo é uma pessoa idosa
institucionalizada. Uma pessoa que está vivendo numa clínica, num manicômio, é uma pessoa institucionalizada. Muito provavelmente, à míngua de quem queira cuidar, o autista pobre, que não tenha recursos para sua subsistência, vai ser institucionalizado. Ou por iniciativa da família, ou se ninguém da família, nem parente distante, tomar providência com relação a isso, muito provavelmente, caindo isso nas mãos do Ministério Público e do Poder Judiciário, o próprio Poder Judiciário irá institucionalizar essa pessoa. E institucionalizando, isso há previsão na LBI, o juiz dará preferência para uma pessoa de confiança, que tem uma relação de confiança com essa pessoa com deficiência, que pode ser inclusive alguém da clínica onde estiver institucionalizado, deferir a curatela para essa pessoa cuidar dos interesses da pessoa institucionalizada. Naturalmente que essa pessoa institucionalizada terá direito a receber o BPC, que frequentemente é da onde vêm os recursos que remunera a instituição que provém o bem-estar, né, e a vida daquela pessoa que está institucionalizada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e se foi útil, se você acha que foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, se tem algo aqui que não ficou bem explicado ou se faltou explicar alguma coisa, você pode escrever aí nos comentários, porque assim que eu puder, que eu tiver tempo, eu respondo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.